Rapaziada, quem tá falando aqui é o Natan. E o Davi? Rapaziada, a gente trouxe um vídeo pra vocês. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A gente trouxe um vídeo pra vocês top de linha, não é não, Davi? É, mano, nossa, nós vai trollar o Kevin. Entrou lá nosso amigo Kevin falando pra ele que a gente apagou o canal. E eu acho que ele vai ficar puto, e você? Vai, mano, o bicho me bate, filho da Ele peste. já bate no Davi sem o Davi fazer nada, tá ligado? Imagine agora, ele vai querer partir pra cima do Davi. E vamos ver a reação dele, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve, usando muito da força de vocês. E é isso aí, rapaziada. A gente vai estar deixando o Instagram, nosso Instagram aqui na descrição. Segue a gente lá. E é isso aí, rapaziada. Bora pro vídeo então? Bora pro vídeo. Rapaziada, ele tá chegando, ele tá chegando. E agora, você vai? Pega aí, pega aí. Viado, né? Acabou de cortar 2 pipos. Tá bom, Lino. Tava lá escondendo os moleques. Oxe, eu liguei pra você, mó demora pra você chegar. Eu tava lá em casa da minha mãe. E aí, beleza? Como foi seu dia hoje? Tudo bem, cara? Graças a Deus, né? O meu bagulho no dia foi ótimo, mas só que aconteceu um negócio aí que ele ficou meio chateado, mano. O que aconteceu? Ah, foi um negócio aí. Você vai contar? Não, não sei de nada. Por que você não sabe, né? Você tava junto comigo, né? Assim. Então, foi assim, mano. A gente tava eu e o Davi, né? Tava em casa lá de boa. Só ligar que a gente gosta de assistir os nossos vídeos, né? A gente tava vendo lá no nosso canal lá, vendo, né, o tanto de repercussão que tava causando lá, o que a gente tava indo bem, o que tava zoado, o que tava ruim pra gente melhorar, entendeu? Aí acabou que eu e o Davi apertou um botão lá que a gente pensou que era, né, pra melhorar, né, o gráfico, né? Caralho, vou te deitar na Caralho. Rapaziada, a gente parou de gravar porque a minha mãe chegou de moto. Você parou, né? Você tava falando lá que nós tava mexendo em alguma coisa lá e... Ah, foi. A gente tava lá mexendo embaixo. Aí sem querer a gente apertou um botão lá pensando que ia melhorar, né, os vídeos. Sabe quando o gráfico do vídeo fica meio embaçado? A gente pensou que ia melhorar. Aí acabou que o Davi apertou um botão lá que apagou o vídeo inteiro e sumiu o canal. Para de brincar, ô, seus bando de otários. Esse não tá zoando não, pô, é verdade. Você tá com uma câmera por que nessas cores? Não tem câmera aí não, pô. Não. Não tem câmera não. É sério, senta aí. Falando sério mesmo. Eu tô falando sério, pô. Ela tá pensando que a gente tá brincando. Tá brincando, A gente não tá brincando não, pô. A gente apagou sem querer. Juro mesmo. O celular do PT tá descarregado, se pá. Olha no celular aí. Pera aí, vou colocar sempre pra você. Vê se você acha alguma Você coisa apagou aí. até do aplicativo de fotos? Eu apaguei o canal, olha aí pra você ver se você acha alguma coisa aí. Você apagou sem querer, mano. Foi porque a gente quis, entendeu? A gente acabou apertando o botão, não foi, Davi? A gente acabou apertando o botão que apagou o canal. Tá tipo assim, mano, voar na cara do Davi e na sua também. Não, não é assim. A gente É tá... assim, Peraí, sim. sabe por que não é assim? Ah. A gente tá contando pra você a verdade. Se a gente fosse um amigo ruim, né, que não contasse. Se você tá contando a verdade, mas a gente fez uma cagada. Foi porque a gente quis. Quem foi que clicou? Quem foi que clicou? Pô, Davi? Não, filho, não. Cara, Davi, não foi você? Foi tu, tipo, você que tava mexendo lá nos gráficos lá. Essa Eu viu falei, sem querer, viu, eu apertei sem Eu querer. falei assim, oxe, que esse botão aí, ele só tá aqui. Eu falei, apertei. Eu fiz sem querer, mano. Aí apareceu lá, seu canal foi excluído. Mas você vai chorar? Foi porque a gente quis. Ai, Deus. Chora de raiva. Sabe fazer o que agora? A gente apagou o Mano, sem o querer. negócio é mais criar outro canal, assim, velho, de comédia. Mas, Não foi porque a gente quis, não foi, Davi? Você vai fazer o que, velho? mano, mas pode fazer outro vídeo aí, velho. Outros vídeos aí diferentes. Dormir no mato. Dormindo no mato. Você que tava falando isso. Vai fazer o vídeo dormindo no mato, mano. Quer, Então bota. pode ligar se ele tá nervoso com a gente aí. Tô puto com vocês, tio. Você vai fazer o que com a gente? Pô, mano, Eu mas... ia espancar. Não, calma aí, mano. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Calma aí, mano. Calma aí, sério. Não, calma aí, mano. Calma aí. Não é assim que você bater na gente, não, é não, Davi? É. A gente não fez nada pra você. Você bateu na gente. Ah, cara de nervoso no cara. Foi porque a gente quis, você fez porque a gente quis. Não vai adiantar nada não você ficar nervosinho, não vai fazer nada com a gente não.
não, Davi? É? Foi porque a gente quis. Não foi não. Sem querer. Sem querer. Agora você que sabe que você vai ficar nervoso com a gente aí, o que você vai fazer, porque a gente contou a verdade, não, Davi? Você vê como é que é. Né? E aí, você vai fazer o quê? Eu ainda tô Isso confiante. aqui na hora que você clicou, ele fez o quê? Ele Ele apagou, na hora eu vou falar um negócio pra você vai ficar bravo, pode falar? Ah. Ele deu risada. deu risada. Caralho, não. Tira o TT pra admitir, cara. Você deu risada assim. Eu não Você vi, deu não. risada assim. O bagulho é Os assim. dois riu, na verdade. Nós fez um negócio... Nós falou assim, quer ver? Eu vou te mostrar, falei, caraca, mano, o Kevin vai ficar puto, mano. Ele vai ficar bravo, porque ele vai bater na gente. Canal, mano, pra ajudar a nossa amiga. Foi, e tal, velho. mas na hora que você apagou, você deu risada, seu safado. Como é que ele vai fazer pra ajudar a Bahia, mano? Ah, agora eu não sei, mano. A Mas gente ele conversa começa- com ele e recomeça de novo. Eu e ele vai espancar vocês dois. Não, o Não, não é assim não, bater na gente O não. Bahia vai entender. O Bahia vai entender, pô. Mas não, vai falar pra você, deu risada não, David. Fala a verdade, David. O TT ficou mó felizão. Ele vai ficar feliz, olha como que eu tô aqui. Ai, Feliz. sorrindo. Não, não tô feliz não, eu tô sorrindo porque a Vitor tá cara de besta. Tô quase chorando. Cara. E, mano, o que eu posso fazer com vocês? Ô, minha mãe tá me chamando. Você tá aí, você tá aí. Ai, Você tá aí. Não vai deixar uma que é, mano? Não, mano, então vai lá ver com sua mãe que é lá, porque ela tá te chamando, ela vai ficar brava com você. E aí, Kiki? É o quê, mano? Não foi porque eu quis, não. O que eu vou fazer, Davi? Eu vou dar pior? Eu já te falei, mano. Não foi porque a gente quis, não foi, Davi? Tô com vontade de espancar o Davi. Não foi porque a gente quis. viu? Por que você quer bater só no Davi se for os dois que apagou? Como é que você? Não, não quero Você não. não tem ideia, eu bater Quero no não. si. Quero não. Então, quer fazer o quê? Vamos. Então, caralho. Mas, ó, nós vai fazer pro canal, mano. O nome vai ser o... Não, eu sei o nome lá que a gente vai colocar. Os Não, a gente Desenganados. coloca o nome lá, é um enganado e outro trouxa. Os enganados e os trouxas. De trouxa? Não, não é assim não, mano. Nossa Senhora de Aparecida. Não. O que eu fiz pra me dizer isso? Gente, a felicidade do pobre é a tristeza do rico. Não sei. Meu nome vai ser isso Não aí, muda de né? assunto não, muda de assunto Não, o nome vai ser... Não, você gostou do nome? Um enganado e Não, um trouxa? não, eu não sou trouxa. Dois que enganam e um trouxa. Você tá me trollando, vocês. Ninguém tá te trollando não, mano. Tá... Oxi. Não, é sério, a gente tá falando só o nome do canal, ninguém tá te trollando, é sério. Vê se tem alguma Você não olhou no meu celular? Você viu alguma coisa lá? Então Por que pronto. você vai colocar o nome como? É, os dois que enganam e o trouxa. Porque dois que enganam o trouxa e o Bahia. Três? Não. Não, dois que enganam é o trouxa. Por que o nome vai ser assim? Porque a gente começa sem o Bahia, entendeu? A gente não começou o Aí, outro por que canal o sem nome o vai Bahia. ser assim? Ah, não que vem na cabeça. Você pensa o nome aí mais da Esse nome é hora. da hora, mas eu gostei desse, você gostou? Dois que enganam e um trouxa? Ô, ficou da hora, velho. Tá de espancar vocês dois. Não, não é assim não, bater. É. Assim. Mano, mas é o seguinte, nós faz outro canal aí, velho. Vai ser só. Não, não é assim não, fazer só, tá todo mundo junto. Vocês apagam. Não, foi pra gente que foi pra gente quis, sabe? Pô, dá pra nós baixar pelo Face os vídeos que nós postamos pelo Face. Dois que enganam e um trouxa, né? É, e vai lá e diz. Vamos falar a verdade pra ele logo? A gente não deu risada mesmo? Dando risada e. E não foi porque a gente quis, deu risada na hora. Porque Davi, nós... por que não falar isso? O que você vai falar, Davi? Não, a gente não falou. É sério, ele gravou isso mesmo. A gente falou assim, a gente deu risada porque na hora foi muito engraçado, entendeu? Mas depois ele viu sua cara de nervoso aí. Mas eu acho que eu acho que ele tá tranquilo, tá vendo que ele tá Ele tá muito feliz. quietinho, ele tá feliz também, eu acho. Feliz. Tá muito quietinho aí, sem fazer nada. Ó, tá na frente. É, então tá de boa, então é isso aí. Amanhã, amanhã nós vai gravar. Então tá de boa? Não. Amanhã Você nós tá vai. tranquilo aí, a gente grava um vídeo amanhã, valeu. Trollagem aqui, mano, ó, a gente tá gravando aqui, essa câmera aqui, ó. A gente tá gravando aqui, ó. Aí, Davi, cheguei, calma, cheguei, Davi, ó, faz um trollado aqui, gente, ó. Mais um trollado e mais um Olha, machucado. mano, olha, o braço do Davi ficou vermelho aqui, cara, o cara veio pra cima de nós, ó. Ai. Rapaziada, essa foi a trollagem de hoje, ó a cara de bravo, vai. Vai, demônio. Ai, que satanás. Em nome de Chaco Chicurei. Mano, rapaziada, ele me bateu muito aqui, meu braço tá todo vermelho aqui, o começa de Próxima 5 trollagem likes. eu mato o Davi. Se nós conseguir 5 likes, Peraí. a gente veio com a trollagem, trollando o Kevin, tacando ovo nele. Ah, vai. Eu Tá mato o nervoso por Davi, quê, tchê. mano? Tá nervoso, Kevin? Não, sai não, pô, você tem que ó, pede pras pessoas se inscreverem no canal aí. Se inscreve aí no canal.
Se vocês quiserem que eu mato esses dois aqui, eu mato. Não, não é questão de matar, Eu não. mato. Clica no Davi, botão até ficar Davi, azulzinho. vamos falar pra Clica ela. no joinha. Como foi, Davi? Foi Como que é o nome lá que a gente falou pra ele? Dois Os dois que enganam enganam o trouxa. Sabe por que a gente falou isso? Ah, porque eu sou Que nós trouxa. enganávamos você, você é o trouxa.